cada filme é um. A gente tem, evidentemente que você tem, a gente estuda, a gente lê muito, a gente vê muito filme, acho que tudo isso soma, quando você senta para montar um filme. Mas cada filme é um. Eu tento virar uma página em branco cada filme que eu recebo, e assim, acho que não me adianta muito o filme que eu montei antes para o próximo, na medida que é um desconhecido para mim que eu vou ter que buscar entender. Por isso que eu falo dessa imagem de um labirinto que você vai ter que buscar onde que aparece a luz que te dá o caminho, né. E mas eu acho assim, não acho que existe uma metodologia que vem muito na verdade vem antes da gente montar, que é toda uma organização antes, que você tem uma preparação do material, a preparação da gente enquanto faz um visionamento antes de sentar para montar, tal. Mas a hora que você senta para montar, eu acho que aí a mim, pelo menos, é o corpo a corpo que eu vou estabelecer com aquele material que eu estou tendo na frente, né. Eu tento não colocar o método na frente do filme. Você vê durante o processo que você vem construindo o filme, e aí é sempre, mesmo que você receba um roteiro bem escrito, que o filme está bem dirigido, tem um sentimento que a gente tem em um determinado momento de que se cria uma via de mão dupla, que tem uma correspondência entre o que você está sentindo e o que o filme está mostrando, é uma coisa muito é até difícil meio de verbalizar isso, né. Mas é uma soma de tudo, é soma de toda a construção que você vem fazendo, e me parece que o filme são peças que vão se encaixando também. E ele tem uma vida própria. Então, às vezes, você recebe um roteiro que é super bem escrito, ele foi bem dirigido e alguma coisa que não anda bem ali. Você fica com aquela sensação incômoda o tempo inteiro, que tem alguma coisa que não anda bem. E aí, para mim, é mais desesperador esse caso, porque sabe quando parece que está tudo certo? Eu já cheguei, assim, no terceiro corte de um filme e já indo em direção, quer dizer, quando a gente fazia o terceiro corte, depois ia para o corte final. Agora a gente faz 20 e tantos cortes até chegar no corte final, né. Mas, assim, quando você está chegando numa coisa próxima, já aconteceu de eu estar chegando perto do que deveria ser o corte final e ter alguma coisa incomodando que, sabe, eu costumo dizer que a montagem ela é totalmente esquizofrênica, né, porque a gente tem que fazer o mergulho no projeto, o mergulho na intenção daquela direção, e aí a gente vai muito profundamente, e o cinema é muito revelador, então você, na verdade, você entra na psique, você entra na alma da pessoa que propôs aquele projeto, e ao mesmo tempo você tem que ser o espectador que vai sentar e: "Ah, isso eu estou entendendo, isso está bacana, isso eu gosto", a gente tem que fazer esse trânsito o tempo inteiro, né. Então, assim, tem um momento que, assim, aparentemente, tecnicamente está tudo certo, mas não está, porque o teu lado espectador fica te incomodando, te dizendo que aquilo você fica saindo fora do filme o tempo inteiro, né. E daí esse momento, assim, eu falo, todo filme, acho que não teve um que montei, que não tem um momento que não me dá um frio na espinha, e a sensação de que agora eu não vou conseguir, dessa vez eu não vou conseguir. É terrível, mas ao mesmo tempo é que me impulsiona a buscar, sempre assim, eu acabo chegando numa possível solução depois desses momentos de desespero, de perder sono, de passar o dia inteiro pensando numa sequência e pensando como é que eu resolvo, e daí, no fundo, é a sua cabeça que vai trabalhar além do que você da sua zona de conforto, e vai te fazer buscar um um passo além do que você sempre deu ali. Isso eu acho também uma coisa, assim, que é angustiante, mas ao mesmo tempo é muito boa para o trabalho da gente, né. Então, quando eu falo essa coisa da luz, é isso, é quando essa soma de tudo me mostra um caminho que daí eu sinto que dá para continuar andando. Parece que eu me encaixei dentro do filme, porque a sensação que eu fico antes que eu estou sempre meio fora, que eu estou sempre com um cotovelo incomodando em alguma coisa ali. E aí é um momento que eu me sinto dentro do filme, e aí
vou junto com ele até o fim. Naquele momento, eu sinto que eu cheguei no limite do melhor que eu podia fazer, e que eu estou dentro do filme. Porque, assim, acho que talvez, assim, é engraçado que uma coisa está me vindo agora, falando com você, que talvez a sensação de incômodo era de que eu não sentia que eu tinha entrado naquela história totalmente e transformado isso numa, entre aspas, verdade interna para mim, e que tivesse uma correspondência também do material em relação a mim, porque eu ficava sempre com essa sensação de que eu não estava me sentindo bem, que o material estava me jogando para fora do filme ao mesmo tempo, né? O cinema brasileiro, a gente sempre viveu muita pressão, muita cobrança, no sentido de encaixar, de um resultado comercial, e cobranças técnicas, né? Teve um tempo que o som do cinema brasileiro é ruim, eu não sei, tem toda essa história. É engraçado que eu percebi um dia, exatamente nessa época que eu acompanhava direto, que eu acompanho ainda, mas não dá para ver mais tanto filme quanto eu via na Mostra Internacional. Eu percebi uma coisa, as salas de projeção não eram boas também. Então, assim, você assistir um filme legendado, não fica prestando atenção, porque você não está entendendo o que o cara está falando. Agora, se é um filme em português, você vai se incomodar com isso. Então, a gente sofria muito isso. Tinha dificuldades técnicas, porque a gente não tinha acesso a alguns equipamentos, os estúdios de som. E mesmo assim, quando chegou no estúdio, a gente tinha um estúdio de som que era exemplar, que era a Alamo. Eu falava para o Zé Luiz, falava, Zé, tem algum problema? Porque a gente mixa, você ouve uma coisa aqui e nunca mais. Então, nesse processamento, nessa passagem para o negativo de som, no processamento de laboratório, tem alguma coisa que se perde aí. Porque nunca, você tinha que aproveitar para ver o som na plenitude ali no estúdio, que era um estúdio que tinha sido projetado para corresponder a uma sala de cinema. E a gente não conseguia ter isso depois na sala de cinema. Então, tinha essa precariedade também. Né? E só que o cinema brasileiro que carregava na lomba essa cobrança o tempo inteiro. Os filmes têm que ser isso, os filmes têm que agradar o público. Eu acho que o cinema não tem que agradar o público. O que acontece, tem que puxar o público e te ajudar a melhorar o público, porque a televisão já faz esse estrago de agradar o público. Então, assim, vai, aí você vai rebaixando a qualidade em todos os níveis do que você está produzindo, porque você tem que agradar um público. Não é, na verdade, o que a gente tem? A gente tem que estabelecer uma conversa com a maior sinceridade que a gente tiver. E buscar, assim, profundamente. É o que eu estava conversando outro dia com uma amiga, ela falou assim, mas... falei, no fundo, todo realizador, ele está falando das dores dele quando ele coloca na tela. Ele está falando de coisas que o incomodam. Mas ele tem que conseguir atravessar o próprio corpo para chegar no corpo de todo mundo. Senão, é melhor ele fazer terapia. É mais barato, não incomoda ninguém, entendeu? É melhor resolver lá.